Povo abençoado, mais um dia aqui para compartilhar a palavra de Deus, aquilo que está acontecendo nesses dias, nesses últimos tempos, discernindo então esses nossos últimos dias, né? Quando a gente diz os últimos dias, é os dias que nós estamos vivendo, os sinais que estão acontecendo no mundo, a volta de Jesus, né? E tudo isso que está acontecendo no mundo, em todas as áreas, seja ela na área da economia, política, saúde, tudo que nos envolve, né? São sinais da volta de Jesus, e isso está cada vez mais forte, mais intenso, e nós sabemos que quando estas coisas acontecerem, diz a palavra, né, é o início das dores de parto. Então nós estamos vivendo isso. Então mais do que nunca, né, é tempo de vigiar, é tempo de se consagrar, é tempo de buscar a Deus ainda mais, né, é tempo de se preparar. Então a nossa mensagem é, né, aquilo que Deus tem nos dado para transmitir ao mundo, né? Porque a mensagem que ela vai para uma rede social, né, ela vai para o mundo todo. Então aquilo que nós estamos transmitindo, aquilo que nós estamos falando, é uma direção de Deus, né? Aquilo, né, não é aquilo que nós achamos ou que nós pensamos, é o que a palavra de Deus ela diz a respeito desses últimos dias. Então, como deve ser a nossa posição, né, o que nós devemos fazer, né, como nós devemos agir, qual deve ser o nosso comportamento. E o último vídeo nosso, nós demos o início, né, falando algo sobre isso, e falamos que qual deve ser a nossa posição, né, de um intercessor ou de um crítico, né? E claro que a posição correta é a posição de um intercessor, daquele que intercede, né, por ele, pela sua família, pela sua cidade, pela sua nação, intercede por todas as coisas. Essa tem que ser a posição, é a posição que a palavra de Deus nos orienta, né, nos diz para nós tomarmos atitudes corretas, né? Nós pegamos como exemplo o profeta Abacuque, né? E ele ali no início, nós vimos ali no vídeo passado, que no início ele era um profeta que estava se queixando muito, né? Reclamando muito daquilo que estava acontecendo naqueles dias, que não é muito diferente de nós, né? E ele, na queixa dele, ele ficava inconformado, né? Como muitas vezes nós ficamos também, mas isso, né, ficou naquele vídeo lá atrás, né? Hoje nós estamos trazendo algo mais à frente, onde a partir do capítulo 2, Abacuque então ele tem uma outra posição, né? Enquanto ele ficou ali se queixando, ficou ali reclamando, né, daquilo que estava acontecendo, né, porque Deus não respondia, ou a resposta de Deus não era de acordo com o que ele queria, né, e ele não entendia a demora de Deus, não entendia o silêncio de Deus, e ali então ele se queixou, ele reclamou, mas ele resolve tomar uma posição diferente. E a partir do momento que ele resolve ter uma outra atitude, que ele resolve ter uma outra posição, Deus também tem uma posição diferente com ele, né? É isso que nós vamos ver hoje. E a partir do capítulo 2 ali de Abacuque, a palavra diz assim, ele tem uma outra posição, e Abacuque ele diz assim: estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Olha o que ele diz, né? Ele resolve então, ele fala assim: eu vou parar de reclamar, eu vou parar de murmurar, vou parar de me queixar, e eu vou então tomar uma outra posição, eu vou me consagrar,
eu vou me santificar, estarei na minha torre de vigia, né? Ou seja, eu vou ser um vigilante, eu vou ser aquele que vou ficar numa fortaleza, ou seja, eu vou me consagrar, eu vou me santificar, eu vou vigiar. Em vez de eu reclamar, eu vou buscar. Em vez de eu murmurar, eu vou adorar. Em vez de eu ficar naquela posição que eu ficava, eu vou tomar uma outra posição diante de Deus, para ver que resposta eu terei à minha queixa. Olha só a posição dele. E a partir do momento que ele muda de posição, né, ele muda de atitude, o comportamento dele muda, Deus também muda com ele. E assim também é nas nossas vidas. Então nós estamos vivendo momentos, dias, em que aonde nós olharmos, a gente vai ver problema, a gente vai ver dificuldade, a gente vai ver uma situação difícil, né? Então é muito mais fácil reclamar, se queixar, questionar, mas essa não deve ser a nossa posição, como nós vimos. A nossa posição tem que ser de intercessor e não de um crítico, de um questionador. Então a nossa posição nesses últimos dias, diante de tudo aquilo que a gente vê no mundo, na nossa nação, à nossa volta, tem que ser uma posição, como Abacuque fez, de se posicionar ainda mais diante de Deus, de ficar ainda mais na presença de Deus. Eu já me posiciono, pastor, eu já estou na presença de Deus. É hora de você vigiar mais, entrar na sua torre de vigia, ficar na sua fortaleza. Ou seja, a palavra de Deus ela diz: olha, quando você for orar, entra no teu quarto, feche a porta, e ali você vai ficar em secreto, e o teu Deus que te vê em secreto vai te recompensar. Olha só que bênção. Então é momento, né, de ficar vigiando, de estar orando ainda mais, de buscar a Deus, e assim como Abacuque fez, né, a palavra fala que no verso 2, capítulo 2, ele diz: nova resposta de Deus, o Senhor me respondeu e disse. Olha só, quando ele toma uma posição diferente, Deus também toma uma posição diferente com ele, e Deus então dá uma visão para ele, né? E ele continua dizendo: escreve a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Ou seja, naquele momento Deus dá uma visão para Abacuque, porque ele buscou a Deus, ele parou de reclamar e murmurar e buscou a presença de Deus, se consagrou a Deus, se santificou a Deus, e Deus deu uma visão para ele. Assim também é na tua vida. Se você mudar a tua posição, talvez você também é um crítico, né, um questionador, muitas vezes reclamando da situação, de tudo aquilo que está se passando, né, e a gente sabe que as coisas, né, muitas coisas vão piorar, né, isso está na palavra de Deus. Ah, pastor, mas o senhor não crê, né, que virá um tempo bom, um avivamento? Creio sim que Deus ainda, né, vai mover, vai ter um tempo de bênção, né? Aqui no Brasil eu creio sim, um tempo de bênção, de prosperidade, né, um tempo de avivamento, mas nós sabemos também que coisas irão acontecer, e quando essas coisas acontecerem, qual é a tua posição? Então aí é que está o X da questão. A nossa posição, a tua posição tem que ser uma posição não de um reclamador, mas de um intercessor, né? Daquele que vai fazer como Abacuque fez: espera aí, eu vou me posicionar agora para ter uma resposta de Deus. E Deus deu uma visão para ele. Deus não vai dar uma visão, Deus não vai trazer a revelação para você, se você continuar reclamando, murmurando. Então Deus deu ali uma visão para Abacuque. Nos nossos dias, nos dias de hoje, nos momentos de hoje, Deus está chamando você. Pastor, Deus está chamando você, está chamando a igreja, está chamando nós para buscarmos a Ele ainda mais, orarmos,
buscarmos a Deus, adorarmos a Deus, glorificarmos a Deus. Por quê? Porque Ele quer trazer respostas, Ele quer trazer revelação, Ele quer trazer visão, Ele quer trazer coisas boas, Ele quer trazer coisas novas, Ele quer trazer respostas. Mas para isso nós temos que entrar num mergulhar de Deus profundo, e não apenas no superficial. Deus está chamando para mergulharmos fundo, no profundo. Nós estamos vivendo há muito tempo no superficial, buscando as coisas rasas, vendo as coisas rasas, e Deus está dizendo agora, nesses dias: olha, é hora de se aprofundar, é hora de você mergulhar mais fundo, de você começar a ver coisas novas, enxergar coisas novas. Eu quero entregar para você coisas novas. Repare que quando você mergulha, se você já teve a oportunidade de ir num rio ou no mar, até numa piscina, se você mergulha no raso, você vai ver aquelas coisas que ficam na superfície. Mas se você mergulha no profundo, se você mergulha no mar profundo, você vai ver peixes diferentes, você vai ver plantas diferentes, coisas que você nunca viu. E é isso que Deus quer trazer para o povo dele, para você, trazer coisas novas, trazer visão, trazer sonhos, trazer revelação da palavra dele. Você está entendendo? Em Joel, a palavra ela diz aqui, Joel capítulo 2, verso 28: e acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Olha lá, os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, os seus jovens terão visões. Olha só, Deus quer entregar isso, Deus está entregando isso, mas nós não podemos ficar de braços cruzados. Ele está falando: eu vou derramar do meu espírito. Ou seja, quando ele fala que ele vai derramar do espírito dele, ou seja, nós temos que buscar essa intensidade do Espírito Santo de Deus, orando mais, buscando mais, mergulhando mais profundo, mergulhando mais na palavra de Deus, tendo mais compromisso com a obra, com as coisas de Deus, buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Você está entendendo? Isso é se aprofundar nas coisas de Deus. E o que vai acontecer? Olha, os filhos e as filhas de vocês vão profetizar, velhos sonharão, jovens terão visões. Ou seja, Deus está dizendo: olha, eu vou fazer, eu quero fazer, porque eu quero entregar para a igreja coisas extraordinárias, coisas interessantes, um novo momento, uma nova estação, uma nova visão, uma nova posição para vocês. Mas é momento da igreja entender o que está acontecendo, e não mais ficar questionando, murmurando. Mas quanto mais momento difícil, mais adoração. Quanto mais tribulação, mais buscar a presença de Deus. Quanto mais coisas erradas estamos vendo, vamos buscar ao Senhor, dobrar os nossos joelhos ao Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei e sararei a sua terra. Aleluia, é isso que ele diz. Ele está dizendo: se o meu povo. Então, mais do que nunca, é hora de se humilhar na presença de Deus, buscar a presença de Deus, pedir perdão dos pecados, se arrepender. Para quê? Para Deus trazer a bênção dele, para Deus sarar, para Deus curar a terra, a nação, curar você, curar a tua família, curar a tua cidade, a nossa nação. Você está entendendo? É uma posição que a igreja tem que tomar, que você tem que tomar, que Deus está nos chamando para isso, ainda mais nesses últimos dias, Por isso que estes vídeos falando sobre isso, discernir
os últimos dias, os últimos tempos. E é isso que nós temos que fazer. E quando você começa a ler aqui sobre Abacuque, né? Então no capítulo 2, Deus dá uma visão ali para ele, e ali a partir do verso 3, então Abacuque ora a Deus. Ele começa a falar com Deus, né? E tem todo um discurso ali com Deus. E ali no finalzinho já, verso 17, aquele versículo que todos nós conhecemos, ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Aleluia. Olha só, aquele homem que no começo estava se queixando, reclamando, murmurando da situação, daquilo que ele estava vendo, daquilo que estava acontecendo, da violência, da injustiça, de tantas coisas erradas, e ele olhava tantas coisas, né, e falava: eu estou orando e parece que o Senhor não faz nada, eu estou orando e o Senhor continua no silêncio, eu estou orando, né, e nada acontece. Aquele homem que tinha essa visão, esse comportamento, já aqui no capítulo 3, verso 17, ele tem uma mudança radical, ou seja, ele se converte totalmente, vamos dizer assim, não que ele não era convertido, mas lá dentro dele, sabe, muitas vezes nós precisamos realmente nos converter totalmente. Será que você realmente se converteu totalmente, ou só apenas se convenceu? Eu sei que Jesus existe, eu creio em Jesus, eu sei que acontece isso, eu sei que acontece aquilo, a gente sabe de muita coisa, a gente tem muita informação sobre Jesus, mas será que você está experimentando de Jesus? Ele está chamando, é momento de experimentar dele nesses dias, é momento de experimentar dele. Abacuque experimentou, e o comportamento dele mudou, a ponto de agora ele dizer: olha, ainda que a figueira não floresça, não tenha fruto na videira, que a colheita decepcione, que os campos não produzam, ainda que as ovelhas desapareçam, que não tenha animais, gado no curral, ou seja, ele está dizendo: ainda que tudo acabe, ainda que não tenha nada, ainda que tudo esteja no zero, ainda que seja uma tribulação total, ainda que ele está pondo numa condição pior do que a que ele estava vivendo, pior do que aquilo que ele viu, ele falou: ainda que esteja nessa situação, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto o Deus da minha salvação. Ou seja, aquele homem muda radicalmente, ele muda por completo, e essa tem que ser a tua mudança, essa tem que ser a nossa mudança. É uma mudança interior, que não interessa o que aconteça no mundo exterior, não interessa o que aconteça, né, em volta, nas circunstâncias, o que interessa é aquilo que Deus tem para você. Aleluia! E isso você só vai conseguir quando você realmente estiver na presença dele, como Abacuque fez. Eu vou parar, né, de ficar vendo as coisas, reclamando das coisas que eu vejo, e vou procurar interceder. Eu vou interceder, porque Deus está chamando intercessores, porque os problemas nós já temos, igreja, o problema nós já vemos, nós estamos vendo o problema aqui, acolá, a gente já tem as coisas erradas ao nosso lado, a gente já está vendo o vale de ossos secos, a gente vê ou está no vale da sombra da morte. Isso não interessa mais. O diagnóstico nós já temos. Deus está chamando agora homens e mulheres que intercedam,
que digam: viva ossos, viva, ressuscite aquilo que está morto, ressuscite famílias, ressuscite homem, mulher, ressuscite filhos, ressuscite a cidade, ressuscite a nação. Você está entendendo? Só que para que isso aconteça é momento de orar, se humilhar, dobrar os joelhos. Você é a igreja do Senhor, então Deus está chamando você para ter essa posição. Essa é a posição da igreja. Aleluia. Se nós não entendermos isso, a gente corre o risco de ser como aquele salmista, ali no Salmo de número 73, onde aquele salmista ele começa a ver tantas coisas acontecendo, e ele começa a ver um salmo de Asaf. Ele começa a ver a prosperidade do ímpio, ele começa a ver a prosperidade do injusto, ele começa a ver, né, o ímpio, o injusto, né, aqueles que não servem a Deus, né, se dando bem e ele se dando mal, né, ele começa a ver tantas coisas, né, que ele chega a ponto de dizer que, ele diz aqui assim, deixa eu achar aqui, ele diz aqui assim: deixa eu só achar aqui para vocês. Ele diz assim, Salmo 73, ele diz assim: olha, eu estava pensando tantas coisas, né? Eu estava vendo tanta coisa errada, tanta coisa acontecendo, né, que eu quase me desviei. Ele diz assim no verso 2: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Olha só, ele via a prosperidade dos maus, a prosperidade dos injustos, né? E está acontecendo isso nos nossos dias. Você vê o ímpio, o injusto, aquele, né, que, mas como pode, aquele corrupto, aquele que não merece, se dando bem, e eu aqui me dando mal, eu sirvo a Deus, né, talvez estou me dando mal, e aquele salmista estava vivendo exatamente isso, e ele fala: olha, quando eu olhava para essas coisas, né, isso me fazia tão mal, que eu quase me desviei. Aí lá na frente, no verso 17, ele diz: até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Ou seja, ele fala assim: mas eu só entendi, eu só mudei quando eu entrei no santuário de Deus. Esse entrar no santuário de Deus significa o seguinte, né? Não é entrar num templo, numa igreja, né, olhar para o teto, olhar para as paredes, olhar para as casas. Não, ele fala: quando eu entrei no santuário de Deus. Ele está dizendo: quando eu entrei na presença de Deus, quando eu comecei a buscar a Deus, quando eu orei a Deus, quando eu me consagrei a Deus, quando eu me santifiquei a Deus, então eu entendi, ou seja, Deus me respondeu, Deus falou, Deus me revelou. Então eu compreendi tudo aquilo. Você está entendendo? Discernir os últimos dias é isso. Qual tem sido a sua posição e qual vai ser a sua posição? Deus está falando para você: mude a tua posição, passe a ser o intercessor, um homem, uma mulher que entra na minha presença. Ele está dizendo que me busque, independente daquilo que aconteça à sua volta. Me busque, interceda, adore, glorifique,
que eu vou trazer resposta para você, eu vou trazer visão para você, eu vou trazer sonhos para você. E isso vai te fortalecer, vai te animar, vai te ajudar, porque isso que eu vou trazer para você não é uma utopia, não é um folclore, é algo real, é algo verdadeiro, porque é eu que estou entregando para você, diz o Senhor. É isso que Ele vai fazer, é isso que nós temos que entender. Qual deve então ser o nosso comportamento nesses dias que nós estamos vivendo? Qual tem que ser o comportamento nosso, o comportamento da igreja? Eu falei no outro vídeo e vou repetir. Nós estamos chamando a igreja, todo culto, quando a pessoa entra no templo, a primeira coisa a fazer é dobrar os joelhos e interceder pela nossa nação, interceder pela nação. Porque nós moramos no Brasil, nós estamos no Brasil. Podemos orar pelo mundo? Podemos, devemos, mas nós estamos no Brasil, vivemos no Brasil, temos que interceder pelo Brasil. Tem tanta coisa errada acontecendo, isso aqui, tem. Então é hora de fazer o quê? Reclamar, questionar, criticar, murmurar? É hora de interceder, é hora de dobrar os joelhos. Deus vai trazer mudança? Vai, mas não através do braço do homem, não através da força do homem, não através do grito do homem. Deus vai trazer sim tempos bons, mas através da igreja que se dobrar diante dele. Então nós somos a igreja, e nós temos que interceder pela nação, pelo Brasil. O diabo não quer isso, o diabo não quer que nós dobremos os nossos joelhos. E dobrar o joelho, claro, eu posso orar de pé, sentado, deitado, mas dobrar o joelho, é momento onde que você fala, você diz: eu estou aqui diante de Deus, do Rei dos Reis, diante do Senhor, eu me prostro a Ele. É momento de reverência, é momento de rendição, é momento de se humilhar, é momento de pedir perdão pela nação, pastor, pela nação. É momento de se colocar na brecha. Mas não foi eu que fiz, não foi eu que pequei. Não é isso, não é se você fez, se você pecou. Jesus pagou um preço de cruz por cada um de nós. Ele pagou o preço, ele se fez pecador por cada um de nós, por amor. Então é momento nosso, é momento teu, da igreja, também interceder pela nação. É uma nação que peca, uma nação errada, uma nação falha, uma nação isso, uma nação aquilo, mas nós vivemos nessa nação. E se você ama a nação brasileira, é momento de dobrar o joelho e orar. Você tem filhos, você tem netos, você pensa neles? Ou você está pensando só em você, no teu prazer, no teu ego? Falamos sobre isso domingo, sobre o orgulho, Se você não se colocar como um atalaia, como sentinela, como Abacuque, orando, buscando a Deus, intercedendo, mas se você dizer: eu não tenho nada com isso, eu não tenho nada com o governo, não tenho nada com a nação, não fui eu que pequei, não fui eu que errei. Se você se colocar dessa maneira, você está sendo egoísta, orgulhoso, orgulhosa, porque você está olhando só para você, para o seu eu, talvez só para a tua família. E Jesus pagou um preço de cruz por cada um de nós. Se Ele fosse olhar para o nosso erro, para a nossa falha, a palavra fala que nós só estamos vivos por causa da misericórdia dEle.
Se Ele fosse olhar para as nossas falhas, os nossos erros, nós seríamos consumidos. Então não olhe a falha, não olhe o erro. É momento de dobrar o joelho, orar, interceder. Porque acima de tudo a guerra não é contra pessoas, a guerra não é contra carne, contra sangue, é contra principados e potestades. Nós iremos vencer principados, potestades, reinos demoníacos, através da oração, do jejum e do joelho dobrado. Você está entendendo? Não é através disso, daquilo, desse governo, daquela política, não. Deus vai trazer a bênção, a vitória, através dos joelhos dobrados da igreja que intercede. Louvado seja Deus, coisas estão acontecendo, coisas irão acontecer. Essa semana, algo tremendo, tem acontecido ali nos Estados Unidos. Eu recebi o vídeo, alguns irmãos mandaram para mim. Não sei se você viu, esse vídeo lá nos Estados Unidos, numa igreja que ela foi ali para o culto, muitos jovens, naquele culto, eles começaram um culto normal, e de repente, a presença de Deus, a presença do Espírito ali, e eles também buscando a Deus, buscando o Espírito, eles não conseguiam parar de adorar, de louvar, e até eles já estavam mais de 100 horas ali, 100 horas na presença de Deus, e não pararam, eles estavam ali continuando. E não tinha show nenhum, não tinha luzes nenhuma, não tinha fumaça nenhuma, não tinha um pregador especial nenhum. O que tinha ali era a presença de Deus, aleluia, era a presença do Espírito de Deus, era a presença de Deus, não era a presença de um braço humano, não era a presença da tecnologia de coisas, não era a presença disso ou daquilo, vamos fazer algo para chamar gente, para atrair, para as coisas acontecerem. Não, é a presença de Deus que vai fazer acontecer, é a presença de Deus que vai fazer acontecer as coisas. Não sou contra luz, fumaça, coisas, não sou contra isso. O que eu estou dizendo é que não precisa disso. O que nós precisamos, mais do que nunca, é da presença de Deus, é de dobrar os nossos joelhos, é de buscar a Deus, é de orar a Deus. Esse é o tempo de se posicionar, esse é o tempo de você tomar uma posição, esse é o tempo da igreja se preparar, esse é o tempo de você vigiar, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que bom que você está aí, que bom que você está participando desses vídeos, desses ensinamentos, porque é a palavra de Deus trabalhando na nossa vida, no nosso coração, na vida da igreja, para nós termos o nosso coração alinhado com o coração de Deus. Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente, em nome de Jesus, amém? Eu peço para você compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Compartilhe os vídeos que nós estamos editando, dê o seu link ali, faça a sua inscrição aí no YouTube, faça a sua inscrição, compartilhe para que mais pessoas possam estar vendo, assistindo, se alimentando da palavra de Deus, amém? Um beijo no teu coração e até o próximo vídeo, em nome de Jesus, amém?